Hello, turminha! Tudo bem? Como é que passaram o final de semana? Eu espero que bem. Então, vamos começar mais uma semana de estudos. Segundou, dia de língua portuguesa, e vamos ver o que nós trabalharemos hoje. Vamos lá? O que será, prof? Reportagem e artigo de opinião. Então, vamos ver. Página 21, a professora vai acompanhar com vocês ali, tá? No livro. Reportagem. Agora que você já leu vários textos sobre idosos, é sua vez de escrever uma reportagem sobre esse mesmo assunto. Reúna-se com 2 ou 3 colegas e, juntos, elaborem o texto. As reportagens ficarão expostas no mural da escola para que os alunos de outras turmas possam ler, tá bom? Nós vamos fazer essa reportagem, conduzir de uma forma um pouquinho diferente, né? Porque estamos em casa. Então, esses colegas serão os nossos familiares que nos ajudarão aí na preparação dessa reportagem. Lembra do microfone que nós fizemos lá com o Guia da Conquista? É hora de usar esse microfone, hein? Preparação. Então, quanto mais as pessoas souberem como tratar os idosos, mais qualidade de vida eles terão. Portanto, faça uma pesquisa para que a reportagem ajude a esclarecer aos leitores os cuidados com as pessoas idosas. Anotem pelo menos 2 cuidados essenciais. Então, primeiro passo, fazer uma pesquisa ali para ajudar a esclarecer quais os cuidados que nós devemos ter com as pessoas idosas. Então, vamos anotar 2 desses cuidados. Número 2, se possível, entreviste um profissional da área de saúde ou um cuidador de idosos sobre os principais cuidados com a pessoa idosa e seus benefícios. E anotem 3 trechos com informações importantes que poderão constar na reportagem. Então aí, gente, nós temos alguns familiares que trabalham na área de saúde. Os coleguinhas podem também conversar aí no WhatsApp de vocês e trocar informações, né? Um coleguinha pode entrevistar o pai do outro, a mãe do outro. Nós temos vários profissionais aí que trabalham na área de saúde, tá? Ó, a prof trouxe uma última notícia ali para vocês, ó. Eu te amo! Saudade! Vamos lá para a produção, então. Terceiro passo, fazer a primeira versão do texto. Então, no primeiro parágrafo, com base na pesquisa, em tudo que vocês puderam anotar, né, juntar de informações, vocês vão apresentar informações gerais sobre a situação dos idosos no nosso país e a importância de conhecer os cuidados que familiares e conhecidos devem ter com eles. No primeiro parágrafo, no segundo e terceiro, vocês vão informar daí os cuidados que vocês pesquisaram e esclarecer aos leitores os benefícios desses cuidados. Se possível, acrescentem os depoimentos das pessoas entrevistadas, tá? E no parágrafo final, retomem a importância de cuidar dos idosos, tendo em vista que a expectativa de vida vem aumentando nos últimos anos. Beleza? Então, primeiro parágrafo, colocar aí a situação dos idosos no nosso país, a importância de cuidar, de conhecer sobre os cuidados. Segundo e terceiro parágrafo, colocar aí os principais cuidados que vocês vão pesquisar e acrescentar a entrevista daí, né, das pessoas, os depoimentos. E no parágrafo final, retomar essa importância de cuidar dos idosos aí, tendo em vista que a expectativa de vida aí tem aumentado. Selecione fotos ou desenhos relacionados ao assunto da reportagem. Pode ser recorte de jornal ou revista ou desenho mesmo, tá bom? 5. Elaborem legendas para as fotos. Toda foto que nós vemos no nosso livro, por exemplo, tem legenda, né? Então, vocês também colocarão legendas nas fotos. Número 6. Escrevam o título e a linha fina da reportagem, tá bom? E ali na avaliação, ó, essa avaliação aqui, vocês vão fazer junto com a família. Avaliem a reportagem escrita por vocês. Fizeram uma pesquisa sobre o assunto? Vão fazer essa avaliação junto com a família, tá bom? Depois a prof vai passar a questão de prazos e outras informações a respeito dessa reportagem. Gente, essa reportagem é uma atividade avaliativa, tá bom? Então, tem prazo de entrega, assim como a aula tecnológica, agora nós teremos várias atividades aí avaliativas.
Outra coisa, a professora falou para usar o microfone, né? Pode usar o microfone, pode fazer montagem, colocar lá a fotinho de você junto com o texto, né? Com o microfone, tá bom? A gente já vai falar mais sobre isso. Depois, pessoal, eu vou passar para vocês, depois que vocês fizeram essa pesquisa e essa reunião de informações, eu vou passar para vocês um modelo, tá? Esse é o modelo do jornalzinho que vocês vão elaborar, tá bom? Então, aqui nós temos... Vamos pegar aqui a canetinha para ficar mais fácil. Então, aqui nós temos o nome do jornal, Jornal Romani. Aqui, ó, vocês vão colocar o título, né, da reportagem, o autor, daí estão vendo aqui, ó, que tem figuras. É um modelo para que vocês tenham base aí para fazer o de vocês, tá bom? Então, prestem atenção lá, ó. Jornal Romani, como a prof falou. Então, vai ali, ó, newspaper, né? Título da notícia, logo abaixo, ó. Autor. Quem é o autor da reportagem? O autor. Os autores são vocês, né? Então, cada um vai colocar o seu nome. Imagens, né? Ali a professora colocou a disposição, né, das imagens nesse modelo, mas não precisa ficar exatamente igual, tá bom? Quem quiser seguir também, fica à vontade, mas dá para colocar mais que 2 imagens, né? E a reportagem. Nas linhas abaixo ali nós colocamos daí a reportagem, a nossa pesquisa, tá bom? Seguindo o passo a passo que a gente viu no slide anterior. Belezinha? Então sigam esse modelinho aí como base. Não se esqueça de colocar a data. Gente, sempre abaixo aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, tá? Entre o título da notícia e o nome do jornal, vocês vão colocar a data. O que é a data? Dia do mês e dia da semana e também o ano. Tá bom? Então, vocês vão colocar lá, dia do mês, pode ser dia 31, segunda-feira, vamos colocar hoje então, segunda-feira, 8 de junho de 2020, tá bom? Um exemplo aí, beleza? Agora, vamos saber o que é um artigo de opinião. Lá na página 24, nós começamos lá falando sobre isso, né? Que ideia você defende? Mas antes de entrarmos ali no conteúdo do livro, a prof fez alguns slides aí para esclarecer o que é um artigo de opinião. É um texto jornalístico que tem como objetivo apresentar e defender uma opinião ou um ponto de vista sobre um determinado assunto. Tá bom? Nada mais é do que o próprio nome diz, é um artigo de opinião. Então, eu vou defender uma opinião, um ponto de vista sobre algum assunto. Por que o chamamos de texto argumentativo? Artigo de opinião é um texto argumentativo. E por que chama texto argumentativo? Porque a pessoa que o apresenta e o defende utiliza argumentos para isso, né? Por exemplo, se eu for fazer um artigo de opinião sobre futebol, né? Vamos supor que eu entenda muito de futebol, né? E eu for fazer um texto, um artigo de opinião sobre futebol, eu vou ter que buscar argumentos, colocar argumentos, os porquês, né? Daquilo. Porque eu acho, por exemplo, que o Coxa é melhor que o Atlético, né? Então, eu tenho que ter, né, na minha defesa, eu tenho que colocar os porquês disso, os argumentos, tá bom? Os argumentos, então, são os porquês aí do artigo de opinião. Beleza? Como o texto trata da defesa de uma opinião pessoal, geralmente é escrito em primeira pessoa do singular, eu, ou do plural, nós. Gente, o artigo de opinião é a defesa de uma opinião pessoal, entendeu? Então, se eu for colocar a minha opinião, é a minha opinião, que o Coxa é melhor que o Atlético. É só um exemplo que a prof está dando, tá? Então, é minha opinião. Então, no texto, eu vou colocar assim, ó. Eu acredito, porque isso sempre acontece, porque eu faço, ou eu determino, ou eu, em primeira pessoa, né?
Mas isso poderia ser feito por qualquer um de nós, né? Estou trazendo para mim. Primeira pessoa do plural, tá bom? Beleza? Nós ou eu. Exemplo ali, ó, temos um problema. A população brasileira envelhece e os dados do censo são provas disso. São prova disso, tá? Temos um problema, nós temos um problema, tá bom? Então, é primeira pessoa do plural, beleza? O assunto do artigo de opinião, em geral, envolve uma situação cotidiana ou um fato de interesse da população. Normalmente, não é regra, mas normalmente o assunto do artigo de opinião é uma situação do dia a dia das pessoas ou um fato de interesse de toda a população. Por exemplo, fique em casa, né? A professora colocou aqui como exemplo. Videoaulas, aulas remotas, tudo isso aí seria material para um artigo de opinião. Porque é um fato de interesse da população e está acontecendo aí, né? Do nosso dia a dia mesmo. Agora sim, lá na página 24, que ideia você defende? Então, nós temos ali, ó, o senhorzinho, o menininho que feio, sentado ali, ó, e o senhorzinho que tá bem frágil, usando uma bengalinha, né? De pé no ônibus. Descreva a situação retratada nessa imagem. A prof acabou de descrever. Descrevam com as palavras de vocês. Você percebe algo inadequado na imagem? Então, explique sua resposta. O que você sabe sobre direito dos idosos? Tá bom? Isso na página 24. Página 25. Artigo de opinião. Então, olha lá. Leia o título do texto que será apresentado a seguir. Qual é o título? Respeitar os idosos é aceitar o próprio futuro. Esse título estabelece uma relação entre duas ações. Observe, respeitar idosos e aceitar o futuro. Então, tem uma relação. Qual é o objetivo de fazer essa comparação? O que vocês acham? Escrevam lá. Letra B, você concorda com essa comparação? Sim ou não e por quê? Tá bom? Aí nós temos ali um textinho, respeitar os idosos é aceitar o próprio futuro, né? Vocês lerão esse texto e depois responderão as perguntas relacionadas a ele. Então, olha lá, qual é o assunto do texto? Tá fácil. Releia a primeira frase do texto. O que temos ensinado aos nossos filhos a respeito da velhice? Que palavras desse trecho identificam o uso da primeira pessoa do plural? Lembra lá do exemplo que a prof falou? Temos, né? Letra B, o uso da primeira pessoa do plural se refere a quem? Também está lá no exemplo que a professora deu. Desculpa, pessoal. 5. Que fato originou a escrita desse texto? O que será que deu origem à escrita desse texto? 6. No primeiro parágrafo é narrado um fato. Sublinhe esse fato. Então, vocês vão lá no primeiro parágrafo, que começa aqui, ó, né? E termina aqui. E daí vocês vão ver ali qual é o fato que é narrado e vão sublinhar esse fato. Letra B. O que causou indignação no leitor? Também tá facinho. Letra C. Parece que ninguém viu as idosas, ou seja, ninguém cedeu o lugar mais confortável a elas. Você já presenciou cenas como essa? Se sim, relate aos colegas o que aconteceu. Esse aqui seria uma discussão que nós poderíamos fazer aí em sala, né? Mas uma experiência pessoal da prof, que sim, eu já vi cenas como essa, sim, das pessoas mais jovens não cederem lugar aos mais velhos e, por vezes, fingirem que estão dormindo no ônibus, né? Para não ceder o lugar, o que é horrível, né? E eu vou além disso, eu acho que, além de ceder lugar aos idosos, os homens também deveriam ceder lugar às mulheres, tá? Releia esta outra frase. Só que pais e escolas não estão sozinhos nessa história. Letra A. É possível deduzir que, para a autora, aí, o que a autora quis dizer com isso? Que pais e escolas são os únicos responsáveis, pais e escolas não podem ser responsabilizados, ou além de pais e escolas, há outros responsáveis pela situação. Gente, se vocês lerem com bastante atenção o texto, não tem como errar as questões, porque tá bem facinho.
Página 27 e 28. Deixa eu acompanhar no livro aqui também. Olha lá, página 27. Essa frase revela um fato ou uma opinião? O que será? Depois nós temos uma parte ali do texto, ó, é bom lembrar que vivemos um tempo em que ninguém quer envelhecer. De acordo com a autora, por que as pessoas usam recursos para maquiar a idade? Aqui a professora acabou comendo um pedaço da pergunta aqui, né? Mas tá ali. Por que as pessoas usam recursos para maquiar a idade? Por que será? Né? De acordo com a autora, não a sua opinião, tá? Releia a opinião da autora e complete o quadro com 2 exemplos que a justificam. Porque ali nós temos esses outros 2 parágrafos do texto, vocês vão reler a opinião da autora e completar aqui, ó, com 2 exemplos que justifiquem essa opinião. Então, olha ali, o velho não é bem visto, nem sequer é visto pela sociedade. Então, olha ali, vocês vão colocar, completar o quadro com 2 exemplos que justifiquem isso, tá bom? Então, completem aqui, ó, primeiro exemplo, segundo exemplo, beleza? Então, ali nós temos mais um parágrafo do texto, vocês vão ler, e depois, lá no exercício 12, diz, releia a primeira frase desse parágrafo e assinale as alternativas verdadeiras. Então, a primeira frase, respeitar o velho, escondido até na denominação terceira idade, ou melhor idade, não é apenas uma questão de bons modos. Então, ali vocês vão marcar o que é verdadeiro ou falso. Número 13, anote pelo menos 2 benefícios para a sociedade quando há respeito ao idoso. Então, vocês vão colocar ali, ó, benefício 1 e benefício 2, tá? É pessoal, tá bom? Então, a opinião de vocês é a que vale. Página 29. Nós temos ali os parágrafos finais do texto, que vocês lerão. Ali coloca também a pessoa responsável pelo texto, aqui, ó, a Roseli Saião, né, psicóloga, então fala um pouquinho dela. Depois, na página 30, começamos um exercício ali, ó, releia esta frase. Temos um problema. A população brasileira envelhece e os dados do censo são prova disso, né, que foi aquele que a prof colocou lá nos slides no início da aula. Nessa frase, há uma opinião e um fato. Vocês vão sublinhar de cor verde o fato e sublinhar com cor vermelha a opinião. O que significa dizer que a população brasileira envelhece? O que vocês acham? Letra C. Para a autora, por que o envelhecimento da população brasileira é um problema? Para a autora, não é a sua opinião. 16. No primeiro parágrafo desse trecho final, há a narrativa de uma cena. Sublinhe no texto essa narrativa, tá bom? Então, tem a narrativa de uma cena. Então, vocês vão sublinhar no texto essa narrativa. Letra B. Releia esse trecho. De tão inusitada, a cena chamou a atenção de outra mulher que não se conteve e disse: muito bem, ajudando a avó a fazer compras. Meus parabéns. Por que essa cena chamou a atenção? Letra C. De que forma essa cena ajuda a defender esta opinião da autora? Só que pais e escolas não estão sozinhos nessa história. De que forma será que essa cena ajuda a defender essa opinião? Em um texto, então, lá embaixo vocês têm um retângulo que diz: em um texto há muitas ideias que não estão expostas explicitamente, o leitor precisa deduzi-las. Sim, gente, porque às vezes no texto você não consegue ver exatamente, ou ler, né? Ler exatamente aquilo que a ideia primordial deveria expressar, né? Não com palavras exatas daquilo que a ideia deveria expressar para você, mas você precisa deduzir. Ela escreveu isso porque, entende? Então tem que haver essa dedução aí, essa interpretação, mais uma vez, do leitor, tá bom? Opa, quase caiu o meu livro, prof. 17. Na página 31, assinale as características que comprovam que o texto é um artigo de opinião. Então, ali vocês vão assinalar, são 2 características que comprovam isso, tá?
Aí aqui, gente, ó, tem um resuminho sobre artigo de opinião, que é basicamente o que a professora colocou nos slides, mas leiam novamente, tá bom? Exercite sua capacidade de argumentação e escreva um parágrafo argumentativo em resposta a esta pergunta. Então, o que é argumentativo? Volta no slide para que vocês entendam, tá bom? Ou leiam aqui no artigo de opinião. Os idosos estão sendo bem tratados pelas pessoas mais novas? Um parágrafo, gente, tá bom? Um parágrafo, vocês não vão me fazer um parágrafo com 2 linhas. Um parágrafo com pelo menos 4 linhas, no mínimo, tá bom? Ai, professor, escrevi um parágrafo, são 2 linhas. Não, pelo menos 4 linhas aí na resposta de vocês. No parágrafo argumentativo, você precisa expor sua opinião. Tá aqui, gente, e apresentar ao menos um argumento para defendê-la, tá bom? Que são o quê? Os porquês, tá bom? Terminamos por hoje. Agora a professora vai falar com vocês. Semana que vem a gente vai trabalhar conjunções. A professora vai falar sobre a data para entrega da reportagem lá, que foi aquele trabalhinho, aquela avaliação, atividade avaliativa que eu dei no início da aula. Então, olha lá, data para entrega da reportagem, 12 de junho. Então, tem um tempinho aí, né? Para que vocês façam. Dá tempo para fazer bem caprichado, galerinha. Mandem exatamente na data, tá bom? Não antes. Depois piorou, tá bom? Mandem exatamente na data para que a prof consiga se organizar aí nos recebimentos das atividades, tá bom? Então, mandem sempre na data. Mandar a foto da reportagem pelo WhatsApp do nosso grupo, que a prof falou, que daí vocês podem até fazer uma montagenzinha, colocar vocês, utilizar o microfone, tá? Mesmo que vocês não consigam fazer a montagem, eu quero a fotinha com o microfone de vocês, beleza? Tirar uma foto bem nítida, sem cortar nada da atividade, tá? Porque, às vezes, vocês mandam algumas fotos que a prof não consegue ver direito, tá um pouco escura, cortou um pedaço da atividade, tá bom? Então, procurem tirar uma foto bem nítida. Nas imagens, como a prof falou anteriormente, vale utilizar recortes de jornais e revistas ou desenhos. Capriche nesta atividade avaliativa. A prof está dando um tempo bom para que essa atividade seja feita. Então, você pode intercalar aí dentro da sua rotina de estudos. Cada dia você faz um pouquinho dessa atividade, tá bom? Para que seja uma atividade bem legal, que você aproveite bem esse conhecimento, tá? Você tem atividade para entregar no dia 12 e vai fazer no dia 11 à noite. Não é legal, porque alguma coisa vai ficar faltando na sua atividade. E o intuito dessa atividade é que você aprenda, que enriqueça seus conhecimentos, vai se perder, né? Porque dificilmente a gente aprende alguma coisa tão depressa, assim. Feito tão rapidamente. Então, uma coisa para... A reportagem, ela demanda um tempo para ser preparada, tá bom? Então, façam com bastante carinho e mandem as fotinhas de vocês com o microfone, para que a prof possa fazer daí a nossa postagem, bem linda também, junto com a reportagem. Tá bom? Deixa a prof aumentar aqui. Gente, por hoje é só. Peguei aqui. Por hoje é só. Amanhã temos aulinha de matemática, que está bem legal, conteúdo novo, ainda sobre frações, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, galerinha!